Quando você entrar no DataCAD X3, vai notar bastante familiaridade em relação àquilo que você já estava acostumado a ver nas versões anteriores. Esse princípio a DataCAD faz questão de manter, que é permitir que você consiga usar imediatamente os recursos que são novos. Eu vou mostrar para você agora, inicialmente, 3 elementos novos que você vai usar imediatamente quando precisar. O primeiro deles é esse do simulador de sombras. Você pode acessar por aqui e ele vai fazer o cálculo considerando esse elemento que está construído aqui dentro do conjunto configurado para o nosso sistema. Acessando o simulador de sombras, você vai poder configurar aqui dentro tanto a questão referente à localização, data e hora se quiser calcular para alguma data específica ou para todos os dias ou para o data de hoje. Também configurar sombras, iluminação, plano de chão, fundos, etc. Esse é o simulador de sombras. Depois você vai poder detalhar ele um pouco mais no momento que compreender todo o conjunto de opções que ele vai oferecer. Outro recurso interessante é o renderizador O2C, que vai ser acessado também pelo mesmo método que tradicionalmente a gente faz. Pelas mudanças que ele sofreu, uma série de barras de controle foram adicionadas, permitem facilidades para manejar o objeto em 3D. E eu queria chamar a atenção especialmente, por exemplo, vou trazer um zoom bem perto aqui, que a gente pode criar vistas internas. Vou criar uma nova vista e vou chamar de vista 1. Depois vou enquadrar o conjunto no total e trazer, por exemplo, uma vista em elevação e vou chamar de vista 2. Assim eu posso a qualquer momento simplesmente buscar aqui nesse controle e me deslocar diretamente para cada uma dessas posições do observador que foram definidas. Isso vai facilitar bastante na hora que eu precisar fazer montagem de ambientes ou de conjuntos nas composições que forem determinadas e tenho condições então de fazer a visualização completa. E o terceiro item que eu quero chamar a atenção de você é em relação ao menu de textos. Essa é uma das coisas mais interessantes que vieram implementadas no X3, que permite que eu possa usar uma opção aqui chamada travar o tamanho do texto. Trava de tamanho significa que ele ficará associado à escala de plotagem. No menu de textos eu posso definir, por exemplo, ao travar o tamanho, associar o tamanho do texto definido à escala de plotagem. Então, por exemplo, a escala de plotagem nesse momento é 1/50. Aqui está. Vou colocar um texto aqui com 1 centímetro. Ok, texto 1 centímetro. E vou modificar um outro, chamando ele texto de 5 milímetros. Texto 5 milímetros. Agora observe o seguinte, aqui eu tenho na escala definida 1/50. Vou trocar de 1/50 para 1/25. Olha o que acontece com o texto. Vou fazer a troca para 1/100. A minha escala anterior, que era 1/50, escala de plotagem 1/200. Veja, em cada circunstância, basta que eu mude o tamanho da escala de plotagem, ele imediatamente responde com a alteração no tamanho do texto. Observe que esse desenho, esse pequeno retângulo que eu havia definido aqui anteriormente, continua exatamente igual. Ele não sofre nenhuma alteração porque eu estou fazendo a visualização de um elemento em escalas diferentes. É lógico que numa escala de 1/20, por exemplo, que é uma escala maior do que 1/50, eu vou enxergar esse elemento maior.
Mas para que eu mantenha a visualização do texto nesse pedaço aqui em 5 milímetros, esse trecho, e nesse outro de 1 centímetro, ele vai fazer a adaptação diretamente de acordo com a relação de associação entre o texto e a escala de plotagem. Esse é um recurso muito interessante que o DataCAD 13 vai implementar para facilitar extraordinariamente o trabalho.